Olá, meu nome é Arthur Farias Carvalho, da Imprensa Jovem do Zaca. E esse ano estamos comemorando 40 anos sem Santo Dias. E hoje conversamos com a professora Luciana Dias, que agora é coordenadora da escola, e ela contou um pouco da história de Santo Dias, que seria o pai dela. E a luta continua. Vamos ver um pouquinho? Olá, meu nome é Arthur Farias Carvalho, sou aluno e repórter da Imprensa Jovem do Zaca. E hoje estamos aqui com a professora Luciana, que agora é coordenadora, e ela vai contar um pouco da história de Santo Dias pra gente. Quem foi Santo Dias? Primeiro de tudo, Santo Dias foi meu pai, mas também era um metalúrgico, operário, que tinha uma participação grande nos sindicatos e nos movimentos sociais no bairro, nas SEBs, né, que é nas comunidades eclesiais de base, nas igrejas católicas aqui da região sul, né, mais especificamente na região de Vila Remo. E meu pai participava muito de movimentos sociais e em 79, participando de uma greve, ele foi morto pela polícia militar na hora que ele estava num piquete de greve em frente à fábrica Silvânia. E o que ele queria para a população? Na verdade, a busca dele enquanto cristão era uma busca de melhorar a situação das pessoas que viviam nos bairros que nós não tínhamos transporte, nós não tínhamos direito à água encanada, a tratamento de esgoto, não tinham escolas aqui nessa região, não tinha luz elétrica. Então era tudo muito precário, não tinha creche, eu mesmo não tive escola para estudar nem meu primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ano primário, porque só existia uma escola na minha região, então não tinha vaga suficiente para as crianças. E ele começou a lutar aqui, como ele começou pequeno e foi grande. Ele começou a lutar aqui nesse estado, nesse país ou em outro lugar? Sim. Na verdade, ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Terra Roxa. Os pais dele eram lavrador e ele também era lavrador, trabalhavam com café e trabalhavam dentro de fazendas. Ele tinha 16 a 17 anos e ele gostava muito de mexer com as máquinas da fazenda, então ele trabalhava na parte de ferramentaria da fazenda, arrumando os tratores, arrumando o maquinário, porque dentro da fazenda tinha um alambique e eles fabricavam cachaça e tinham muito maquinário para fazer a cachaça e ele trabalhava arrumando o maquinário. Tudo que quebrava em termos de mecânica dentro da fazenda, ele arrumava. Ele era uma pessoa extremamente curiosa nessa questão, até que ele caiu no meio de uma roçadeira, um trator que roça o chão e tem umas pás, né, cortantes. Ele quase perdeu a perna e o patrão, dono da fazenda, colocou ele no avião daquele que joga defensivo agrícola e levou ele para Ribeirão Preto, que era a cidade maior e mais próxima, para fazer cirurgia. Passado um ano, ele já estava sarado, ele foi, como ele participava muito na igreja, ele era congregado mariano, os Filhos de Maria, um grupo da igreja que conversa sobre a questão da Bíblia, e tinham vários grupos do Partido Comunista que andavam pelas igrejas e frequentavam essas reuniões, trazendo informações sobre a questão trabalhista, as leis trabalhistas para o lavrador, o direito da carteira assinada para o lavrador, para o operário do campo. E eles fizeram o primeiro movimento na fazenda, ele tinha 18 anos na época, e resolveram parar um dia de trabalho, exigindo que o fazendeiro assinasse a carteira de todos os trabalhadores rurais. Aí o fazendeiro mandou todos embora do dia para a noite. Em 24 horas tiveram que abandonar a casa que eles moravam na fazenda, abandonar a criação e ir embora morar na cidade mais próxima de aluguel e continuar trabalhando em outras fazendas como boia fria, que sai de manhã bem cedinho, trabalha na colheita, limpando os pés de café e volta no final da tarde em caminhões
né, sem segurança nenhuma, e falam-se boia fria porque come a comida fria, não tem aonde esquentar. E como ele começou nessa luta Da luta dele aqui em São Paulo? Sim. Na verdade, a luta toda começou lá no interior. Depois que ele foi trabalhar de boia fria, ele não se adaptou. E como tinham muitas empresas aqui na região do Socorro e Santo Amaro, ele mudou-se para São Paulo e foi tentar trabalhar dentro de uma empresa. A primeira empresa que ele conseguiu trabalho foi a Metal Leve, em Santo Amaro. E lá ele foi morar num pensionato para rapazes. E por que ele foi assassinado? Por conta de todos esses envolvimentos que ele tinha nos movimentos reivindicatórios e pelo envolvimento sindical. Ele era uma pessoa que era uma liderança dentro do movimento dos metalúrgicos, e nessa greve em especial ele tinha realmente cooptado muitas pessoas para participar do movimento, e ele estava sendo perseguido já pela polícia por todo o envolvimento dele nos movimentos sociais e na greve em especial, né, na greve de 1979. Sim. E como foi para a família depois da morte dele? Primeiramente foi muito triste, porque é muito triste você perder alguém da família. Eu tinha 12 anos e meu pai tinha 37 anos quando foi morto. E ele não estava doente, ele saiu de manhã para fazer a porta de fábrica, entregar os jornais e convidar os operários para a assembleia no final da tarde. E ele saiu com saúde, nós tínhamos uma condição razoável de vida, nós tínhamos casa própria, nós tínhamos nosso carro, e à noite ele não voltou mais. Então para a gente foi um choque, para minha mãe mais ainda, porque ela tinha 36 anos na época, e mudou toda a nossa vida a partir daí, porque sem pai a gente não tinha pensão, não tinha outro meio de ganhar a vida, minha mãe não trabalhava, teve que começar a trabalhar, então foi uma vida bem difícil. E qual foi os ensinamentos que ele deixou? São 12 anos de convivência. Um dos primeiros ensinamentos é que a gente tem que valorizar muito as coisas do nosso país, né? Então ele não permitia que a gente tomasse Coca-Cola em casa, porque é uma bebida do imperialismo americano. Ele não permitia que a gente usasse camiseta escrito nada em inglês, porque ele falou que tudo que está escrito e a gente coloca no corpo, a gente tem que saber o que significa para poder estar usando. Ele era contra a gente ficar assistindo televisão em excesso. Ele era um pai que gostava muito que a gente lesse sempre. Os passeios que ele nos levava era museu, exposições e teatro, cinema. O primeiro filme que ele levou a gente para assistir foi Tempos Modernos, que fala da questão da Revolução Industrial, do Charles Chaplin. Então era uma pessoa extremamente consciente, pedia para que nós lêssemos os boletins do sindicato, né, os jornais. Nós entregávamos jornais para as pessoas no bairro, porque tinha um jornal da comunidade, que era um jornal da Igreja Católica chamado O São Paulo. E dentro desse jornal ele colocava um outro jornal que era proibida a publicação, chamado O Movimento, que era um jornal mais de esquerda, que mostrava a notícia com outro foco. E eu soube que você está lançando um livro sobre Santo Dias. Você poderia falar sobre esse livro pra gente? Na verdade, eu já lancei esse livro junto com uma jornalista chamada Jo Azevedo. Foi quem me ajudou na pesquisa e na estruturação do texto. Esse livro foi feito em 2004, na ocasião que estava fazendo 25 anos da morte. Foram 4 anos de pesquisa para conseguir fazer esse livro. Nós entrevistamos por volta de 60 pessoas, tem fotos e tem um livro desse aqui na escola. Esse livro, ele se esgotou, foi lançado pela Cortez Editora. Ele conta toda a história de vida do meu pai, desde o campo até chegar à cidade, a história de Santo Amaro e a história do movimento operário.
da greve de 79 e do pós-morte, o que está acontecendo depois que ele morreu, porque quando um líder morre, a história dele não morre com ele, a história dele só se multiplica, e é o que aconteceu com meu pai, né? Minha mãe fez com que eles não sumissem com o corpo, que na época sumiam com o corpo de pessoas que participavam de movimentos sociais e políticos que eram mortos pela polícia. Eles desapareciam com o corpo, e ela fez com que ele não fosse enterrado clandestinamente, e com isso ela levou essa história de luta dele para todos os lugares do mundo. Tanto que um bispo, arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que nos ajudou muito na época da morte, ele foi até a Austrália, e quando ele abriu um livro didático na Austrália, tinha a história do movimento operário no Brasil, e era a foto do Santo Dias que estava num livro australiano, do outro lado do planeta, né? Do planeta Terra. E muito obrigada por essa entrevista, agradeço muito que você tenha aparecido, e essa é mais uma entrevista sendo encerrada pela Imprensa Jovem do Zaca.